record, I imagine. Sou um dos curadores da mostra Reinventando Shakespeare, né? A mostra começou ontem, vai continuar até o próximo domingo. E para quem ainda não está familiarizado com o recorte curatorial que a gente está impondo aqui, né? São filmes, todas adaptações de obras de William Shakespeare, dirigidas por autores das mais diferentes procedências, né? Oriundos de diferentes culturas, contextos, mas que têm em comum o fato de serem todas reinvenções, né, ou reimaginações problematizantes da obra do Shakespeare, né? E ao executar esse tipo de filme, né, ao criar esse tipo de adaptação, todos esses autores nos lembram do caráter elástico e universal da obra shakespeariana e atentam para a originalidade, né, absoluta da produção do Shakespeare, né, que na sua época foi um rebelde, foi um iconoclasta, né, um artista que foi de encontro a várias convenções, né. Essa questão da originalidade está no cerne conceitual da nossa mostra e, em função disso, hoje nós vamos ter a primeira atividade paralela e é com muita satisfação e muito orgulho que eu quero introduzir aqui, né, apresentar para vocês o nosso convidado do dia, ele que é professor, tradutor, filósofo e autor de um livro muito interessante. Todos vocês que estejam interessados na obra do Shakespeare, vocês podem ir atrás. É o livro Shakespeare, o Gênio Original, que é um livro muito bacana porque não apenas foca na obra do Shakespeare, como também na recepção do Shakespeare, né, ao longo dos séculos por diferentes filósofos, pensadores, poetas, etc. Então eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o nosso primeiro palestrante, Pedro Susequinde. Bem, boa noite, gente. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Acho que esse evento tem a ver com a celebração, né, dos 400 anos da morte do Shakespeare, o que é um sinal justamente de um dos assuntos que eu vou abordar aqui, é o fato de que essa celebração em torno do nome do Shakespeare tem uma certa... ela nasceu num certo momento. Eu vou me basear bastante nesse livro de 2008, ele foi publicado em 2008, com esse nome Shakespeare, o Gênio Original. Até a Bárbara Eleodora fez uma resenha do livro e falou que ele deveria chamar Shakespeare e os Alemães. Eu concordo até com ela, porque o foco dessa minha pesquisa foi a recepção do Shakespeare na época do Goethe, na Alemanha. E justamente esse foco me interessou muito porque existe uma espécie de divisão de duas fases importantes na recepção da obra do Shakespeare, e eu considero que a gente que hoje em dia está aqui celebrando Shakespeare e assistindo a diversas montagens e adaptações da obra dele, nós somos herdeiros desse momento romântico, que seria o início de uma extrema valorização do Shakespeare como um poeta original e moderno.
E o interessante, eu vou me basear um pouco nessa contraposição, é que a recepção do Shakespeare nem sempre foi assim. Então, no período imediatamente posterior à morte dele, né, então, depois de 1616, houve uma fase, digamos, no século XVII e início do século XVIII, em que a gente pode até falar de uma certa rejeição ao Shakespeare a partir de características de como se concebia o teatro, de uma certa teoria do que era o teatro, do que deveria ser a poesia. Então, o momento que eu pesquisei mais e que eu considerei como uma espécie de virada da qual nós somos herdeiros, é esse momento da segunda metade do século XVIII na Alemanha, que é justamente o período em que nasceu o movimento romântico. Existe a partir de 1770, um movimento cultural na Alemanha que a gente chama de pré-romântico, que é o Sturm und Drang, Tempestade e Ímpeto. Esse é o título de uma peça de um dramaturgo alemão chamado Klinger. Não foi um dos mais famosos autores desse período, mas a peça dele deu o nome para esse movimento. E a valorização do Shakespeare por esses autores e nesse momento foi fundamental para o próprio nascimento do romantismo e também para uma mudança de concepção do que era o teatro, do que era a poesia. Então, a minha pesquisa se baseou muito nisso, entender o nascimento dessa valorização que tornou Shakespeare a referência para se pensar no poeta moderno, né? Existe uma comparação interessante que aparece em vários textos dessa época que eu pesquisei, que é a possibilidade de equiparar Shakespeare a Sófocles. E se vocês pensarem que é um contexto ainda muito marcado pelo classicismo, e Sófocles seria o símbolo assim, do que era o grande dramaturgo da antiguidade clássica, o modelo, né? Era meio que uma heresia fazer uma comparação desse tipo. Então, só para dar uma ideia desse período que eu chamei de uma fase de rejeição, que seria esse período do século XVII, eu queria ler um comentário do Voltaire. É importante contextualizar, porque o teatro elisabetano, até o teatro renascentista inglês em geral, tem uma série de características formais bem diferentes do teatro do palco, formalmente do palco italiano, e bem diferente do que foi o teatro francês do século XVII. Essas características e o tipo de teatro que se desenvolveu na Inglaterra durante a vida do Shakespeare e um pouco depois, isso aconteceu durante um certo período. E depois, com o governo do Cromwell, o fechamento dos teatros em Londres, aconteceu um processo interessante que o próprio teatro inglês passou a seguir o modelo francês. Então, o século XVII viu uma mudança em que o teatro de corte francês acabou se tornando um modelo, inclusive na Inglaterra. Então, tem uma fase grande ao longo do século XVII e no início do XVIII, em que a própria obra do Shakespeare foi encenada sempre com adaptações.
né? Então, os próprios ingleses, que a gente sabe que o Shakespeare foi um autor que teve um grande sucesso, teve uma repercussão importante, foi considerado o grande dramaturgo da época dele, mas algumas décadas depois, mesmo na Inglaterra, em função do que se pensava que o teatro deveria ser, as peças do Shakespeare passaram a ser adaptadas, né? Isso tem muito a ver com uma teoria muito rígida, né, que se desenvolveu, se consolidou no século XVII. Ela vem, as raízes, o processo de consolidação, eu não vou me estender aqui sobre ele, mas é bastante interessante porque passa pela tradução e pela retomada da poética de Aristóteles na modernidade. Então, isso passou pela Itália, por alguns tradutores e estudiosos italianos, Castelvetro. Depois isso chegou na França. Tem um teórico do teatro muito importante na França do século XVII, que é o Boileau, que escreveu uma arte poética. E a poética do Aristóteles acabou se tornando, nesse período, uma espécie de regra de como deveria ser, por exemplo, escrita uma tragédia, especialmente a tragédia, né? A leitura que foi feita da poética é um pouco normativa, né? A leitura foi influenciada por outras poéticas, pela poética do Horácio também. Isso criou uma teoria, eu vou chamar essa teoria de uma teoria normativa do teatro, em que o que predominava eram as regras, né? Então, para você escrever uma tragédia no século XVII, essa tragédia tinha que obedecer, você lia a arte poética do Boileau lá, a tragédia tinha que obedecer a uma série de normas. Por exemplo, a regra dos estamentos, você não poderia fazer tragédia que não fosse com personagens nobres. A regra das 3 unidades, né? Unidade de ação, tempo e lugar. Se a gente analisa uma tragédia de Racine, ela obedece a todas essas regras. Mas as tragédias de Shakespeare não. Muito pelo contrário, a gente vê tragédias em que a ação se desloca de um lugar para o outro, né? Ela se estende por um tempo que é inconcebível para uma tragédia antiga. Então, a partir justamente dessa tradição normativa e dessa valorização das regras, né, é que o Shakespeare foi, digamos, passou por essa fase de rejeição. Ele foi visto como um autor que desobedecia as regras, ou que desconhecia as regras, né? Para os estudiosos desse assunto, você poderia pensar, ele ainda não conhecia, a poética do Aristóteles não tinha chegado na sua versão traduzida e na sua renovação à Inglaterra da época do Shakespeare. Então tem uma série de... Eu poderia dar vários exemplos de autores que comentam como Shakespeare desobedece às regras, ou é um autor que, julgado segundo essa teoria normativa, escreve peças, digamos, erradas, cheias de erros. Um exemplo significativo, então, como eu disse, é esse comentário que o Voltaire faz. O Voltaire, já no século XVIII, fez adaptações de algumas peças do Shakespeare. Nessa tradição, né, de adaptar Shakespeare, que, como eu falei, mesmo na Inglaterra as peças eram adaptadas. Mas, apesar de ter feito as adaptações, o Voltaire, em alguns momentos, comenta que chama o Shakespeare de monstro, ou de selvagem bêbado, ou, uma frase conhecida, um selvagem que tinha alguma imaginação,
mas cujas peças só agradam em Londres e no Canadá. O Diderot também, embora elogiasse o talento do Shakespeare, julga, vou citar também um comentário dele, sem a menor centelha de bom gosto e sem o menor conhecimento das regras do teatro. Então, quis dar esses exemplos já do século XVIII, porque eu vou falar de alguns autores alemães que são mais ou menos desse período. A virada, que eu considero importante, começa justamente com o Lessing, que é um iluminista, próximo do Voltaire e do Diderot. É interessante que existe uma certa mudança que começa a acontecer na Inglaterra, especialmente com os estudos de alguns críticos como Samuel Johnson, né, que já levaram a um interesse maior pelo Shakespeare. Mas eu acho especialmente interessante essa leitura feita pelos alemães, justamente porque ela tem uma certa consequência, digamos, combativa, né? O Lessing é um dos primeiros autores que se insurgiram contra esse tipo de teoria normativa do teatro e contra essa poética rígida que estava na base da rejeição ao Shakespeare. E a minha hipótese é essa no livro, essa virada, né, e esse combate contra o classicismo e contra a normatividade da teoria teve uma consequência muito importante para o advento do romantismo. Então não é só que os românticos reinventaram Shakespeare de uma certa maneira e criaram esse grande gênio artístico que serve para a gente como referência da poesia moderna. Além disso, a própria valorização de Shakespeare está na base da discussão teórica sobre o teatro. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso e mostrar isso, mas é importante considerar, né, como eu me baseei muito nessa discussão sobre o gênio. Eu acho que existem diferentes maneiras de pensar o gênio. A discussão na qual eu me baseei, que é essa discussão ligada ao romantismo alemão, né, e a filosofia, digamos, a filosofia da arte, a estética do século XVIII, o conceito de gênio se tornou um conceito-chave e passou a ser ligado a essa noção de originalidade. Hoje em dia, quando a gente pensa em gênio artístico, a gente pensa dessa maneira, pensa, digamos, também nesse sentido somos herdeiros do romantismo. Mas a ideia do que é ser um gênio, do que é ser um grande poeta, não é necessariamente essa. Eu acho importante ressaltar isso porque existe uma certa concepção assim, do que é a criação artística mais ligada à ideia de engenhosidade, de perfeição, do que a ideia de originalidade. Eu gosto de comentar, de mencionar para exemplificar isso, um comentário, uma formulação do
João Cabral de Melo Neto, num texto chamado Poesia e Composição, ele diz: a criação poética para uns é o momento inexplicável de um achado, e para outros as horas enormes de uma procura. O momento inexplicável de um achado seria esse gênio da originalidade, né? E as horas enormes de uma procura tem a ver com a ourivesaria envolvida na poesia. É interessante, eu gosto desse texto do João Cabral porque ele fala como, ele na verdade está falando da poesia do século XX e fala como esses dois lados da poesia estão presentes, né, e que existem autores que são mais geniais e mais inspirados, né, e outros que são mais, ele próprio se considera ouríveis, né. Mas justamente para falar sobre isso, ele menciona o século XVII francês, que é o meu modelo aqui para falar de normatividade e de um período em que o Shakespeare foi rejeitado. Por que ele fala do século XVII francês? Porque ele fala, é um momento em que havia uma noção muito determinada e muito rígida de como a poesia deveria ser, né, com uma série de regras, um vocabulário muito específico. Então, numa tragédia, por exemplo, você vai estudar uma tragédia dessa época. Eu mencionei o Racine. Vamos considerar o Racine como o grande modelo assim, da dramaturgia francesa clássica, né, classicista. É uma obra em que a grandeza da obra está ligada à perfeição. É um absurdo como alguém consegue realizar uma obra tão perfeita em termos do equilíbrio, da métrica, da escolha das palavras, da obediência a todas as regras super difíceis de serem seguidas, formais e temáticas, etc. Então o João Cabral menciona o século XVII francês para dizer: existem épocas em que a poesia é assim, e aí a grandeza do poeta está em conseguir realizar tudo aquilo tão difícil de ser realizado. E existem épocas que valorizam justamente aquele que é inspirado e que consegue criar num momento em que as regras são indefinidas. Isso ele está falando porque o século XX é um momento em que não existe uma poética determinada. Então, cabe quase que a cada poeta inventar a sua própria poética para poder escrever poesia. Essa é uma ideia bastante interessante para pensar o momento que eu trabalhei, esse momento do advento do romantismo, e essa ideia da originalidade do gênio artístico. Eu vou, para mostrar isso um pouco melhor, eu vou falar um pouco dessa recepção, mais especificamente dessa recepção alemã do Shakespeare, para a gente chegar no Goethe, né, que eu considero talvez a principal referência desse momento, para entender esse momento, esse contexto. Essa recepção, tentando ser um pouco esquemático, a recepção do Shakespeare que me interessa aqui é da segunda metade do século XVIII. Ela pode ser dividida basicamente em 3 fases, e o marco importante de virada, de mudança na recepção, é esse importantíssimo filósofo, teórico, dramaturgo, que foi o Lessing. É um autor
fundamental para todo o desenvolvimento tudo que aconteceu depois dele na Alemanha tem muito a ver com o que ele fez. Então, a primeira fase da recepção do Shakespeare nesse momento na Alemanha é também uma fase de rejeição. A Alemanha do século XVIII importou da França um certo modelo cultural, que é esse modelo classicista, né? Se a gente for ver as cortes alemãs, porque a Alemanha dessa época não era nem um país unificado, né? Era dividido em cortes, e os príncipes e duques, né, de cada território faziam seus castelos imitando a arquitetura francesa. Em geral falavam francês, né? As cortes europeias todas falavam francês. É interessante, o próprio imperador alemão nesse período tem uma carta falando mal do idioma alemão, falando que é um idioma bárbaro, e a carta obviamente escrita em francês, só para dar uma ideia da importância desse modelo. E o grande teórico dessa época, que é um filósofo importante, um filósofo que influenciou o Kant, hoje em dia é bastante desconhecido, mas na época era um autor super respeitado. Era um sujeito chamado Gottsched, não sei se alguém já ouviu falar dele. É curioso como acontece isso. Às vezes a pessoa que na época era considerada o grande autor, o grande teórico, que todo mundo discutia com ele, depois ela desaparece, né? Às vezes. Então Gottsched, que era o principal teórico do teatro da Alemanha daquela época, escreveu também uma arte poética, chamada Arte Poética Crítica. E eu vou ler para vocês o comentário que ele fez quando uma peça do Shakespeare, que foi o Júlio César, foi traduzida em alemão. Isso aconteceu em 1741, a tradução de um ilustre desconhecido, Caspar von Borch. Gottsched, mencionando o nome de Shakespeare pela primeira vez, escreveu o seguinte: essa mania de tradução se vulgarizou tanto entre nós que tudo é vertido para a nossa língua sem distinção entre o que é bom e ruim, como se tudo que é estrangeiro já fosse primoroso, e como se não tivéssemos para mostrar coisas melhores, originadas das próprias mentes dos nossos compatriotas. Isso em 1741. Ele considera uma data muito avançada, né? A gente sempre considera o presente. E aí, olha o comentário dele: a mais miserável trapalhada de nossos comediantes ordinários não é tão cheia de remendos e erros contra as regras do palco e a saúde da razão quanto essa peça de Shakespeare. É a primeira análise crítica de Shakespeare na Alemanha, em 1741. Então, é muito interessante que em 1753, portanto, né, mais ou menos uma década depois disso, foi publicado um artigo que se posicionava contra essa crítica do Gottsched. E alguns anos depois disso saiu um livro chamado Cartas sobre a Novíssima Literatura, que marcou a época, que é esse livro do Lessing, onde eu queria chegar. O mais interessante é que a carta especificamente sobre Shakespeare, e que serviu de base para todo mundo que escreveu sobre Shakespeare naquela época, começa discutindo com esse Gottsched, justamente.
O Lessing é um autor interessante porque ele é um polemista, né? Tem uma tradição de polemistas nessa época que vai desembocar no Nietzsche, por exemplo, né? É um tipo de escritor que, em vez de começar a falar de um assunto, ele gosta de primeiro falar alguém que tem opinião contrária dele, né? Então, essa carta importante sobre o Shakespeare começa justamente dizendo o venerável acadêmico, importantíssimo, ilustre senhor Gottsched, né? Afirma que o teatro alemão deveria ser, né, seguir o modelo francês e tal, e que ninguém pode negá-lo, ninguém pode negar isso. E aí o parágrafo seguinte, o Lessing fala: eu sou esse ninguém e o nego redondamente. E aí ele vem desenvolver uma série de argumentos para mostrar isso. Então foi um grande choque na época e influenciou o próprio Goethe e os autores que eu vou mencionar em seguida, para mostrar que o teatro alemão deveria deixar de seguir esse modelo francês e deveria seguir justamente esse autor que até então era condenado, né, pela crítica, que era o Shakespeare. E ele chega a dizer, Shakespeare, sem seguir nenhuma dessas regras da arte que os franceses tanto veneram, consegue criar as emoções das quais a tragédia precisa. Depois o Lessing ele se tornou um dramaturgista, né? Ele já era um escritor importante de teatro. Até as peças dele, algumas que eram inéditas em português, foram traduzidas recentemente. Ele é um importante uma referência para o surgimento do que a gente chama de drama burguês. E o Lessing escreveu um livro chamado Dramaturgia de Hamburgo, porque ele se tornou esse dramaturgista no teatro de Hamburgo, que era um teatro burguês, e começou a escrever sobre as peças, sobre a experiência dele nesse teatro, mas parece que ele, quando escrevia alguma crítica e os financiadores do teatro não gostavam e chamavam a atenção dele e tal, ele começou a escrever muito mais sobre teoria e sobre a poética de Aristóteles, para escapar dessa cobrança assim, do trabalho do dia a dia com as peças que estavam sendo encenadas. E aí, nessa dramaturgia de Hamburgo, ele faz ele desenvolve uma teoria que é fundamental para essa minha hipótese, né? Porque ele tenta mostrar que os franceses interpretaram mal Aristóteles, né? Que a poética normativa dos franceses, inclusive a famosa e tão cobrada regra das 3 unidades, né? Que marcou muito o classicismo francês, era uma leitura equivocada de Aristóteles, da poética. Ou seja, que a poética de Aristóteles não era um livro normativo, e era um livro baseado na análise do teatro grego, né? Então, por que nós, no século XVIII, né, diria o Lessing, deveríamos seguir, né, as regras, né, ou considerar como regras as conclusões derivadas da análise do teatro de uma outra época? Então ele tenta, ele faz toda uma fundamentação teórica, inclusive para tentar entender melhor, né, a teoria do Aristóteles da catarse, do medo e da compaixão, né, e ele tenta mostrar que o Shakespeare, não seguindo as regras todas que os franceses exigiam,
cria as emoções do medo, da compaixão, e as tragédias do Shakespeare têm essa carga emocional e provocam a catarse, enquanto as tragédias francesas, que seguem todas as regras da arte, regras que para eles são uma má leitura de Aristóteles, são frias, são artificiais, são destituídas de emoção e, portanto, não são boas tragédias. Mas reparem como isso é uma grande virada teórica, né? Porque se a gente pensar, segundo a teoria do teatro daquela época, até o Lessing, né? O Shakespeare era o autor errado. Ele era errado porque ele não seguia as regras do que era para ser uma tragédia. E o Lessing vai tentar falar exatamente o contrário. Então, esse estudo que eu fiz nesse livro de 2008 foi justamente mostrando como, depois do Lessing, outros autores, o Herder, que é um filósofo importante da época, e depois o Goethe, especialmente, entre outros, escreveram sobre Shakespeare e sempre procurando mostrar que a teoria do teatro que condenava Shakespeare era excessivamente normativa e era baseada, digamos assim, numa concepção histórica equivocada, que seria aplicar a compreensão de um fenômeno artístico de uma época, trazer ela para a nossa época e tentar impor essa concepção como um modelo. Então, por que essa discussão é tão importante? Porque ela é uma renovação de toda uma polêmica que já nasceu com o próprio Renascimento, né? Que a gente pode dar esse nome, a querela dos antigos e dos modernos, né? A discussão do quanto a modernidade, a partir do Renascimento, precisa imitar estritamente a arte antiga e usar a arte antiga como modelo, e em que medida a arte moderna em geral, e nesse caso específico a poesia e o teatro, pode se distanciar dessa imitação e fazer surgir alguma coisa nova. Então, todos os textos desses autores defendem mais ou menos essa mesma teoria, essa revisão, né, da ideia de que é necessário imitar os antigos, e essa necessidade de pensar uma nova referência, né, de um autor moderno que não seja um seguidor, um imitador, né, da antiguidade. Isso leva a muitas conclusões interessantes. Por exemplo, esse filósofo, que é um filósofo da história, justamente, o Herder, tem um ensaio longo sobre o Shakespeare, no qual ele fala sempre de Shakespeare como um poeta nórdico, né, aproximando a Alemanha da Inglaterra. Isso tem uma importância muito grande na política cultural alemã desse período, porque é a defesa de qual deveria ser o modelo artístico para a dramaturgia e para a poesia alemã. O mais interessante, quando você estuda esse momento, é que, de fato, o modelo que foi seguido e que se tornou criou o movimento cultural alemão que a gente conhece, e deu identidade cultural à Alemanha, foi o modelo shakespeariano, e não o modelo classicista. O grande autor, o grande dramaturgo que surgiu nessa época foi o próprio Goethe. A primeira peça do Goethe é uma peça chamada Götz von Berlichingen. É uma peça histórica baseada na história da Guerra dos Camponeses, numa história da própria dos séculos recentes. O modelo do drama histórico
que olha para a própria história do seu país é shakespeariano. Em vários outros aspectos, o Goethe seguiu o modelo do Shakespeare também. Ele não segue as regras do teatro clássico. Então, o próprio Goethe, que a gente pode considerar como um dos grandes dramaturgos que surgiram nessa época, também escreveu alguns textos sobre o Shakespeare. Ele tem um primeiro texto de juventude chamado Para o Dia de Shakespeare, e um outro texto já bem posterior, chamado Shakespeare e o Sem Fim. O primeiro é um texto curto, assim, que é quase um elogio incondicional. Ele fala de Shakespeare como a descoberta. Ele fala como se eu fosse um cego de nascença que pela primeira vez visse quando eu descobri a obra do Shakespeare, e coisas desse tipo, mas não tem muita análise teórica. E esse texto posterior, Shakespeare e o Sem Fim, já é o Goethe foi uma espécie de, digamos, ministro da cultura de Weimar. Assim, ele trabalhou entre outras funções, ele foi responsável durante muito tempo pelo teatro de Weimar e fez várias adaptações das peças do Shakespeare. E ele então escreveu um texto depois dessa experiência como diretor de teatro e de ter feito as adaptações, em que ele discute mais detidamente, inclusive fazendo algumas críticas, mas sempre elogiando o Shakespeare como o grande poeta moderno e tal. Ele considera que ele é o único poeta que consegue reunir as características positivas da tragédia antiga e da moderna. Mas o que eu acho mais, na verdade, o texto que eu acho mais interessante do Goethe sobre Shakespeare não é um texto teórico, e sim um romance, que é Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister. Se vocês quiserem, de fato, aprender o que foi esse momento que eu estou tentando aqui, de uma maneira muito resumida, né, apresentar, leiam esse romance. Ele tem como protagonista um jovem que é apaixonado por teatro, né, e descreve o processo de formação desse personagem, do Wilhelm Meister, contextualiza esse processo de formação na Alemanha do século XVIII, e justamente o Wilhelm Meister, o que acontece com o Wilhelm Meister é o que aconteceu com o Goethe, de certa maneira, é a descoberta da obra do Shakespeare. Então o Goethe põe no livro uma série de questões teóricas em torno de Shakespeare, toda essa discussão que estava acontecendo na Alemanha. De que maneira? Primeiro ele põe esse personagem que é apaixonado pelo teatro. Ele encontra uma trupe e começa a trabalhar com uma trupe de teatro e vai parar no castelo de um nobre e tal. E nesse castelo ele começa a falar de teatro com o conde lá, o dono desse castelo, e elogia o teatro de corte, justamente, de Racine, de Corneille, né, que era um teatro valorizado pelos nobres e tal. E aí vem um personagem meio misterioso nesse momento e dá para ele um livro. Fala, eu acho que você devia ler esse livro aqui. Então, o Goethe põe as seguintes palavras
nesse momento em que eu falei que onde era o barão, na verdade. O barão lamentava que o príncipe mostrasse uma inclinação exclusiva pelo teatro francês, enquanto uma parte de sua gente, entre os quais se distinguia particularmente Iarno, que é esse personagem que dá o livro para o Wilhelm Meister, tinha uma predileção pelos monstros da cena inglesa. Então essa ideia do monstro, né, que a gente viu que está lá no Voltaire, o Goethe traz para o romance dele. E aí vem esse personagem, o Iarno, e pergunta para o Wilhelm Meister se ele nunca tinha assistido a uma peça de Shakespeare, dá para ele o livro, e aí eu vou ler para vocês a descrição que o Goethe faz dessa... O conselho que o personagem dá é o seguinte: ele fala: em nada você poderá empregar melhor o seu tempo do que ao se livrar imediatamente de tudo e ver na solidão do seu velho quarto a lanterna mágica desse mundo desconhecido. E aí ele faz uma série de críticas lá ao teatro francês, né? O Goethe traz toda essa visão dos contemporâneos dele para a boca desse personagem. E finalmente o protagonista do livro dele se retira num quarto e começa a ler o livro, que são as peças do Shakespeare. E ele descreve: Wilhelm, né, recebeu os livros prometidos e em pouco tempo, como se pode presumir, arrebatou a torrente daquele grande gênio, conduzindo-o a um mar sem fim, no qual rapidamente se esqueceu de tudo e se perdeu. E aí o Wilhelm Meister fica lá, não quer sair mais do quarto, e fica lendo a obra toda do Shakespeare. E o Goethe traz para ele as mesmas coisas que Goethe tinha escrito nesse texto de juventude chamado Parodia de Shakespeare, né, que é um cego de nascença que vê pela primeira vez e tal. E descreve o que seria esse mergulho, né, quase vivendo em função do universo shakespeariano, dizendo: consta que feiticeiros, com o auxílio de suas fórmulas mágicas, atraem para seus aposentos um número colossal de espíritos de toda sorte. Tão poderosas são suas evocações que em pouco tempo preenche-se todo o espaço do cômodo e os espíritos, confinados no pequeno círculo traçado, continuam a se multiplicar, movendo-se em metamorfoses e rodopios eternos ao redor de si mesmos e sobre a cabeça do mestre. Desgraçadamente, o nigromante esqueceu a palavra mágica capaz de fazer refluir essa maré de espíritos mágicos. Pois é assim que se encontrava Wilhelm Meister, sentado, e com um movimento ignorado, agitavam-se nele 1000 sensações e faculdades, das quais não havia tido nenhuma noção, nenhuma ideia. Então essa é a descrição do Wilhelm Meister lendo o Shakespeare. É interessante ver nela essa presença da magia, né? Os textos do Goethe sobre Shakespeare têm essa... giram um pouco, né? Trazem essa ideia, né? para a poesia do Shakespeare, em geral contrapondo esse elemento vibrante, mágico, com o que ele considera o caráter mecânico e artificial, né, dos autores franceses. Né? Só para terminar essa consideração sobre o livro, o romance, né, esse personagem, então, resolve adaptar a peça Hamlet
E aí o Goethe aproveita, ele faz o Wilhelm Meister chegar na cidade, encontrar uma companhia de teatro, propor a peça, e aí ele põe uma série de discussões do protagonista com o diretor, que é um personagem chamado Serlo, e nessas discussões ele põe na boca dos personagens as várias diferentes posições teóricas da época dele em torno do Shakespeare, e especificamente em torno da leitura do Hamlet. Então é muito interessante como ele consegue construir, dentro de uma obra ficcional, né, trazer toda a discussão teórica da época, fazer ver, né, a importância e a descoberta desse autor, e também insere na obra uma espécie de análise da peça e de como ela deve ser montada. Ela acaba sendo montada mesmo no romance, e isso tem uma importância chave assim, dentro da história desse romance, que é considerado também o primeiro grande romance de formação, né? Então, só para fechar essa consideração, eu acho que é importante mencionar essa leitura que o Goethe fez dentro de um romance do Hamlet, marcou época. Ela influenciou vários autores depois dele. Existe toda uma discussão em torno dessa peça, não só na Alemanha. Depois esse tipo de leitura a gente pode ver que até hoje, de certa maneira, ela tem as suas influências, né? Que gira em torno de entender a demora do Hamlet em agir, né? E é interessante que a leitura que o Wilhelm Meister faz da peça, ela é como se o Hamlet fosse um personagem que tem uma tarefa pesada demais para ele, porque ele não é um homem de ação, não é um guerreiro, ele é um intelectual, ele é um melancólico. Então, a hesitação, digamos, e a demora em agir é interpretada como sendo um conflito, né, dessa necessidade de realizar alguma coisa, que é a vingança, por alguém que não é forte o suficiente, né, ou que não tem as características necessárias. Tem uma certa fragilidade do Hamlet nessa interpretação. E existem, enfim, Hamlet é uma peça super difícil de analisar, e existem várias teorias sobre esse assunto específico, mas eu queria mencionar que tem um texto muito interessante do Auerbach, naquele livro Mimesis, chamado O Príncipe Cansado, em que ele comenta isso, que como essa leitura do Goethe influenciou toda uma geração posterior a ele. A gente pode considerar que, passando pelos românticos, por filósofos também, a leitura do Hegel, do Schopenhauer, mas o Auerbach diz, ao mesmo tempo, essa leitura tão influente, tão convincente, ela é um sinal do que era o pensamento da época do Goethe. Ela quase transforma o Hamlet num Werther. O Hamlet do Goethe é um Hamlet romântico, ou é um Hamlet do Sturm und Drang, né? Ele enfatiza demais a melancolia do personagem, porque essa é a visão que ele tinha. A visão ele fala, é um sinal, ele chama da Goethe-Zeit, da época do Goethe. E, enfim, não vou desenvolver é um tema interessante, porque tem toda uma discussão, então, de se o Hamlet é hesitante ou não, que o Auerbach levanta, que é interessante.
Mas o que me interessa, eu estou mencionando ele porque é sempre bom, quando a gente fala de recepção, é sempre bom observar o quanto a leitura feita em cada época traz a marca dessa época, né? E cria uma camada nova de interpretação sobre uma obra, né? De certa maneira a gente lida com todas essas camadas quando a gente vai estudar e ler as obras. Hoje em dia, quando você vai ler o Hamlet, está presente lá a leitura do Goethe, como está depois a do Freud e tal. Então, para encerrar, eu queria mencionar um comentário de um outro grande leitor alemão do Shakespeare, que foi justamente o Nietzsche. Justamente porque o comentário do Nietzsche é um questionamento dessa projeção da nossa visão de mundo sobre o Shakespeare. Tem na obra do Nietzsche algumas breves observações sobre Shakespeare. Ele retoma, de certa maneira, essa tradição alemã de valorização do Shakespeare e de discussão sobre ele. Por exemplo, Além do Bem e do Mal, o Nietzsche ele avalia o Shakespeare como vou citar a frase dele, uma estupenda síntese hispano-moura-saxã do gosto, que faria um antigo ateniense das relações de Ésquilo morrer de riso e de raiva. Como o Nietzsche formula essa diferença, né, e uma espécie de policromia e variedade que ele considera muito poderosa na obra do Shakespeare, em contraposição à simplicidade da tragédia antiga. Mas ele diz assim: mas para nós, o que significa para o Nietzsche, nós modernos, né? Nós homens do século XIX, nós homens do sentido histórico, ele fala, nós semi-bárbaros alemães, né? Ele diz: para nós cai bem a selvagem policromia do teatro shakespeariano, essa miscelânea do que é mais delicado, mais selvagem e mais artificial. E aí, eu tenho queria mencionar uma outra observação que vai mais ou menos nesse sentido também, de posicionar o Shakespeare em relação a nós, né? No caso do Nietzsche, nós, sei lá, homens modernos. A seção 240 do Aurora o item chama da moralidade da cena. E o Nietzsche faz um comentário muito interessante do Macbeth nesse item, dialogando com toda uma tradição de leituras que está ligada ao que eu mencionei antes como sendo essa tradição que corrigia o Shakespeare, que adaptava as obras dele, que considerava que havia erros e tal, né? E que o Nietzsche fala, aquele que imagina que o teatro de Shakespeare produziu um efeito moral e que a visão de Macbeth afasta irresistivelmente dos perigos da ambição, engana-se. Então, essa peça, em que tem como protagonista uma espécie de um herói que é ao mesmo tempo o vilão, né, um personagem marcado por essa ambição sanguinária que causa toda a tragédia. E o Nietzsche fala: a leitura sob a ótica da moralidade seria a leitura que torna essa peça um aviso: não seja ambicioso, a ambição é perigosa. E aí, justamente, ele diz, é o contrário, a peça do Shakespeare não significa isso, é a nossa visão de mundo moderna,
humanista que projeta isso sobre a peça. Justamente, ele defende que quem possui uma ambição furiosa, mesmo que velada, vê na peça a sua própria imagem. O que é interessante no Macbeth para o Nietzsche é a atração demoníaca que impele naturezas semelhantes a imitá-lo, e não o aviso contra o que ele faz. Ele fala assim, impele a tomar o mais condimentado ingrediente na bebida ardente dessa volúpia. Ou seja, para Nietzsche, Shakespeare não previne contra os riscos inerentes à vida, apresenta, né, os encantos dessa vida apaixonada, mutável, perigosa, sombria. Aqui o Nietzsche dá esse nome de demoníaco. Então, a avaliação moral, como ele está mencionando, a leitura que foi feita da peça antes dele, que tem essa avaliação moral, seria virar o Shakespeare de cabeça para baixo. E justamente um grande criador como Shakespeare, um desses criadores, segundo Nietzsche, que são apaixonados da paixão em si, e de modo algum das disposições mórbidas que acompanham quando o coração não tem na vida mais do que uma gota no fundo do corpo. Então, o Nietzsche faz essa consideração contra a leitura moralista do Macbeth, justamente para falar, o final da sessão é sobre essa dimensão temporal, né? Portanto, sobre a recepção, para falar que a época do Shakespeare, a época em que a peça foi escrita, ele fala, é uma época agitada, forte, semi-embriagada, que atordoa com a sua abundância de sangue e de energia. Do ponto de vista moralista, uma época pior do que a nossa. E por isso mesmo nós, né, os homens modernos, civilizados, com escrúpulos morais, seríamos obrigados a modificar e adaptar a nós o objetivo de um drama shakespeariano. E o Nietzsche termina dizendo, isso significa não compreender Shakespeare. Então, só queria terminar com essa referência ao Nietzsche, porque eu acho muito interessante, quando você trabalha com a recepção da peça, tem um certo trabalho de identificar, né, por exemplo, as raízes da nossa compreensão ou da nossa valorização do Shakespeare, como eu tentei fazer nesse livro, por exemplo. E, por outro lado, tem toda uma necessidade de um certo trabalho de desconstrução, né, como esse comentário do Nietzsche faz, né, que tentar marcar a diferença abissal que existe da nossa época e da nossa visão de mundo em relação àquela visão de mundo que é apresentada ali, né, e de certa maneira conseguir trazer à tona de volta alguma coisa que se perde se a gente olha para a peça simplesmente com os olhos do que a gente já conhece, já entende e já concebe, né, como sendo correto, por exemplo. Trabalhar com diferentes momentos da recepção é interessante justamente porque dá essa dimensão da construção e da desconstrução, né, do autor. Então, obrigado.